Naquela casa gigantesca, onde cada corredor parecia ecoar solidão, Rachel Spencer caminhava como um homem que possuía tudo, menos paz. O silêncio da mansão era pesado, quase acusador. Quadros caros pendiam das paredes, escolhidos por designers famosos, mas nenhum deles dizia algo sobre quem ele realmente era. Aos 46 anos, bilionário, CEO de um conglomerado financeiro respeitado mundialmente, Rachel havia vencido todas as batalhas externas. O problema era que, internamente, ele estava cansado, profundamente cansado. O casamento que se aproximava deveria ser o auge de sua felicidade. A imprensa o chamava de a união do ano. Vanessa Holt, sua noiva, era bela, elegante, sempre impecável. Sabia se portar em jantares, sorrir para câmeras e usar o sobrenome Spencer como se tivesse nascido para ele. Mas, nas últimas semanas, algo começou a incomodar Rachel. Pequenos comentários, pequenos gestos. Vanessa reclamava quando ele se recusava a comprar mais uma joia, se irritava quando ele mencionava doações, fazia piadas sobre funcionários substituíveis. Nada disso era grave isoladamente, mas somado, começou a formar um retrato que ele preferia não enxergar. Foi nesse mesmo período que ele decidiu contratar uma nova babá para seu filho, Noah, um menino sensível, inteligente, que havia perdido a mãe muito cedo. Rachel tentava ser presente, mas o peso dos negócios o afastava mais do que ele gostaria de admitir. Precisava de alguém confiável, estável, alguém que cuidasse do filho com atenção real, não apenas profissionalismo mecânico. Sarah Mitchell chegou numa manhã comum, sem alarde. Vestia roupas simples, o cabelo preso de forma prática, os olhos atentos. Não tentou impressionar. Não se mostrou nervosa demais nem excessivamente confiante. Apenas respondeu às perguntas com sinceridade. Falou do filho que criava sozinha, da mudança recente para a cidade, da necessidade de estabilidade. Rachel percebeu algo curioso. Ela não olhou em nenhum momento para os objetos de valor espalhados pela sala. Seu olhar estava sempre no nível das pessoas, nunca das coisas. Ele a contratou no mesmo dia, mais por intuição do que por lógica. Nos primeiros dias, Rachel observou de longe. Sarah conversava com Noah, escutava suas histórias, ria quando ele ria. Estabeleceu rotinas, limites, carinho. Não tentava substituir a mãe, mas criava um espaço seguro. O menino começou a dormir melhor, a comer melhor, a sorrir mais. Aquilo mexeu com Rachel de um jeito inesperado. Foi então que uma ideia começou a se formar. Não surgiu de repente, como um plano maquiavélico, mas como uma inquietação. Ele queria entender. Queria saber quem estava ao seu redor por quem ele era, e quem estava ali pelo que ele tinha. O casamento iminente, os olhares interessados, os pedidos sutis por mais luxo. Tudo se misturou em sua mente. E assim nasceu o teste. Não era apenas sobre Sarah. Era sobre ele. Sobre o que ainda acreditava nas pessoas. Sobre o que restava de verdadeiro em sua vida. Quando decidiu entregar 3 cartões de crédito à babá, Rachel ainda não imaginava que aquela escolha mudaria não só seu casamento, mas a forma como ele enxergava o mundo. Sarah demorou alguns dias para perceber que aquela casa funcionava sob regras silenciosas. Não eram regras escritas, mas expectativas invisíveis. Funcionários que andavam com cuidado, vozes sempre controladas, olhares baixos. Ela vinha de um mundo diferente. Um mundo onde as pessoas diziam o que sentiam porque não havia nada a perder. Mesmo assim, nunca foi desrespeitosa. Pelo contrário, tratava todos com educação, desde o jardineiro até o próprio Rachel. E talvez fosse exatamente isso que a diferenciava. Ela não mudava o tom conforme o cargo. Rachel notava. E quanto mais notava, mais se sentia deslocado em sua própria vida. Vanessa começou a demonstrar incômodo com a nova babá. Comentários sutis, perguntas atravessadas. Observava Sarah com um sorriso educado demais. Em uma ocasião, reclamou que a babá parecia simples demais para aquela casa. Rachel não respondeu, mas algo dentro dele se fechou. Naquela noite, ele mal dormiu. Na manhã seguinte, chamou Sarah até o escritório. Ela entrou com postura calma, sem imaginar o que viria. Rachel respirou fundo antes de falar. Explicou que precisava que ela fizesse algumas compras para a casa, coisas gerais. Disse que não queria se preocupar com limites.
Então colocou sobre a mesa 3 cartões de crédito pretos, daqueles que quase ninguém no mundo possuía. Sarah sentiu o estômago revirar. Ela tentou recusar. Disse que não se sentia confortável, que precisava de uma lista, que talvez fosse melhor ele mesmo fazer. Rachel insistiu. Disse que confiava nela, que queria ver como ela resolveria. Ao sair do escritório, Sarah sentia o peso daqueles cartões mais do que qualquer objeto físico. Não era tentação que ela sentia, era responsabilidade. Aquilo não era dinheiro, era poder. E ela nunca gostou de poder sem propósito. Enquanto dirigia até o centro comercial, lembrou da infância, da mãe contando moedas no balcão da cozinha, das escolhas difíceis. Aprendera cedo que dinheiro mal usado cobra juros emocionais altos. Ela entrou na primeira loja com uma lista mental clara. Coisas úteis, coisas necessárias. Pensou em Noah, pensou na casa, pensou no que realmente faria diferença. Ignorou vitrines luxuosas. Passou por bolsas que custavam mais que um ano do seu salário antigo, sem sequer diminuir o passo. Cada escolha era consciente. Quando terminou, sentiu alívio. Não porque havia gasto pouco, mas porque havia gasto certo. Ela não sabia que, naquele momento, Rachel estava sentado em seu escritório, olhando para o anel de noivado, com uma sensação estranha no peito. Algo estava prestes a ruir, ou a se revelar. O retorno de Sarah à mansão aconteceu no fim da tarde. O sol começava a baixar, pintando os vidros enormes de tons dourados. Rachel pediu que ela fosse direto à sala principal. Não havia raiva em seu rosto, mas havia tensão. Um homem preparado para confirmar sua pior suspeita. As sacolas estavam organizadas. Nada extravagante, nada chamativo. Rachel começou a olhar item por item. Utensílios novos para a cozinha. Materiais educativos para Noah, produtos de melhor qualidade para os funcionários, que ele sequer lembrava quando fora a última vez que alguém se preocupara com aquilo. Roupas simples para o menino. Um livro, um único livro. Ele perguntou por que um livro. Sarah respondeu com naturalidade. Disse que Noah era curioso, que fazia perguntas profundas, que histórias ajudam crianças a entender sentimentos que ainda não sabem nomear. Rachel não respondeu, não conseguia. Algo dentro dele começou a quebrar. Não de forma barulhenta, mas como uma fissura silenciosa que se espalha por dentro. Ele pensou em Vanessa, pensou no vestido que custava mais do que tudo o que Sarah havia comprado. Pensou nas discussões sobre marcas, festas, status. E ali, diante daquela mulher simples, sentiu vergonha. O teste tinha falhado, mas não da forma que ele esperava. Naquela noite, Rachel cancelou um jantar com a noiva. Disse que estava cansado. Vanessa não gostou. Discutiram. Pela primeira vez, ele não tentou apaziguar. Apenas ouviu. E quanto mais ouvia, mais entendia. O dinheiro nunca tinha sido o problema. A falta de valores. Sim, ele passou a observar Sarah com outros olhos. Não como funcionária, como referência. Não romanticamente, humanamente, e percebeu algo ainda mais assustador. Ele confiava mais nela do que na mulher com quem iria se casar. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Vanessa sentia que algo estava mudando. Rachel estava distante, menos disposto a ceder. Questionava gastos, cancelava eventos, observava. Ela o acusou de estar sendo influenciado por gente de fora. Aquilo foi o estopim. Rachel finalmente verbalizou o que vinha engasgando há meses. Falou sobre valores, sobre respeito, sobre o tipo de vida que queria levar. Vanessa riu. Disse que ele estava ficando paranoico, que aquele discurso era bonito, mas ingênuo. Naquele momento, Rachel soube. Não houve gritos, não houve escândalo, apenas uma decisão clara. Ele cancelou o casamento. O mundo ao redor explodiu. Telefonemas, manchetes, pressões. Mas, dentro dele, havia uma calma estranha. Pela primeira vez em anos, ele estava sendo fiel a si mesmo. Sarah soube dias depois. Não comemorou, não comentou, apenas continuou fazendo seu trabalho com a mesma dedicação. Isso, para Rachel, foi mais uma confirmação. Com o tempo, a casa mudou. Não fisicamente, mas emocionalmente. Rachel passou a jantar com o filho, a conversar, a ouvir. Aprendeu que riqueza verdadeira não se mede em cifras, mas em escolhas coerentes. Sarah não virou heroína pública, não ganhou recompensas, não mudou de vida da noite para o dia.
E talvez isso fosse o mais importante. Ela não precisava ser salva. Ela já era inteira. Richard, sim, foi salvo. De um casamento vazio. De uma vida baseada em aparência. De si mesmo. E tudo começou com 3 cartões de crédito. Não pelo que eles compraram, mas pelo que revelaram. O cancelamento do casamento não trouxe apenas silêncio para a mansão, trouxe ecos. Ecos de decisões adiadas, de verdades engolidas por anos. Rachel começou a perceber o quanto havia terceirizado sua própria vida. Conselheiros decidiam por ele, assessores filtravam emoções, contratos falavam mais alto que sentimentos. E agora, sem Vanessa, sem a agenda social sufocante, ele se viu diante de algo que evitara por muito tempo: espaço. Espaço para pensar. E pensar dói quando se viveu tanto tempo anestesiado. Ele passou a observar Noah com mais atenção. O menino era sensível demais para aquela casa fria. Sarah, quase sem perceber, havia transformado pequenos momentos em rituais. A hora do banho virou conversa. O jantar virou história. O silêncio virou escuta. Rachel começou a sentar ao fundo, fingindo estar ocupado no celular, mas ouvindo tudo. Cada pergunta inocente do filho parecia um espelho apontado para suas próprias ausências. Sarah nunca tentou ensinar nada diretamente ao Rachel, e talvez por isso tenha ensinado tanto. Certa noite, ele a encontrou na cozinha, organizando algo simples para o café da manhã seguinte. Ele perguntou, quase sem perceber, por que ela sempre planejava tudo com antecedência. Sarah respondeu que crescer sem estabilidade ensina a prever o amanhã, mesmo quando ele é incerto. Disse que organização era uma forma de carinho com o futuro. Aquela frase ficou martelando na cabeça dele por dias. Enquanto isso, Vanessa não aceitava o fim. Tentou contatos, pressionou amigos em comum, insinuou que tudo não passava de uma crise passageira. Em um último encontro, deixou claro que acreditava que Sarah havia manipulado Rachel. Ele não discutiu, apenas entendeu que aquela acusação revelava mais sobre Vanessa do que sobre qualquer outra pessoa. A diferença entre quem vê ameaça e quem vê valor. Rachel começou a rever contratos, doações, prioridades. Pela primeira vez, decidiu visitar projetos sociais que sua empresa financiava apenas por imagem. Em um deles, reconheceu algo familiar nos olhos das pessoas: dignidade sem palco. Voltou para casa com um incômodo bom, o tipo de incômodo que desperta. E tudo isso seguia silenciosamente conectado àquele dia dos cartões. Ele percebeu que o teste nunca foi sobre dinheiro, foi sobre caráter. E caráter não se improvisa quando ninguém está olhando. Com o passar das semanas, a rotina da casa ganhou um ritmo diferente, mais humano, menos rígido. Rachel passou a chegar mais cedo, cancelou viagens desnecessárias, não por obrigação, mas por escolha. Descobriu que o tempo, quando bem investido, rende mais do que qualquer ativo financeiro. Sarah notava a mudança, mas não comentava, apenas ajustava, como alguém que entende que crescimento verdadeiro não precisa de aplausos. Um dia, Noah perguntou ao pai por que as pessoas ricas pareciam sempre com pressa. Rachel não soube responder de imediato. Pensou, e então disse que talvez fosse medo. Medo de parar e perceber que correr não garante felicidade. Sarah ouviu de longe e sorriu discretamente. Rachel começou a escrever novamente, algo que não fazia desde a juventude. Anotações soltas, reflexões, ideias sobre liderança, valores, escolhas. Percebeu que havia liderado empresas, mas negligenciado a própria alma. Que autoridade sem consciência vira apenas controle. Em uma dessas noites, revisitando mentalmente sua história, ele entendeu algo essencial. Ele havia se cercado de pessoas que confirmavam sua riqueza, mas poucas que questionavam sua humanidade. Sarah, sem nunca levantar a voz, havia feito isso com ações. Ele pensou em promover mudanças maiores, não apenas em sua empresa, mas na forma como ela operava. Começou a valorizar funcionários invisíveis, a ouvir histórias, a perceber talentos onde antes via cargos. E novamente, tudo isso levava de volta àquela cena simples, uma mulher com cartões ilimitados, escolhendo o essencial. A transformação de Rachel começou a incomodar pessoas que se beneficiavam do antigo sistema. Alguns diretores questionaram suas decisões. Achavam que ele estava emocional, que estava se desviando do foco. Ele ouviu,
e pela primeira vez, não se encolheu. Disse que lucro sem propósito era desperdício de inteligência. Essa frase correu a empresa inteira. Sarah continuava sua rotina. Levava Noah à escola. Ajudava nos deveres. Preparava refeições simples. Mas agora havia algo diferente no ar. Um respeito silencioso, não hierárquico, humano. Rachel nunca cruzou limites. Nunca confundiu gratidão com dependência. Sabia que o que sentia não era paixão, era admiração profunda. E a admiração verdadeira não tenta possuir. Ele decidiu aumentar o salário de Sarah, formalizar benefícios, reconhecer, sem alarde. Quando comunicou a decisão, ela agradeceu, mas fez um pedido inesperado. Disse que preferia que parte do aumento fosse revertida para programas educacionais infantis. Rachel ficou em silêncio. Depois concordou. Naquela noite, ele entendeu algo definitivo. Pessoas íntegras não pensam apenas em si mesmas, mesmo quando têm a chance. E isso não se compra. O impacto final veio de forma discreta, como quase tudo que realmente importa. Em um jantar íntimo, apenas Rachel e Noah, o menino disse que queria ser como Sarah quando crescesse. Não rica, não famosa, boa. Rachel sentiu os olhos arderem. Ele percebeu que o verdadeiro legado não estava nos prédios com seu nome, mas nos valores que sobreviveriam a ele. Que tipo de homem seu filho aprenderia a ser observando suas escolhas? Naquela noite, Rachel tomou uma decisão silenciosa. Mudaria não apenas sua vida, mas o ambiente que moldava seu filho. A mansão deixou de ser símbolo e virou lar. O dinheiro deixou de ser identidade e virou ferramenta. E Sarah, sem nunca saber exatamente o tamanho do impacto que causara, seguia sendo quem sempre foi, íntegra. Essa história não é sobre um bilionário generoso ou uma babá exemplar. É sobre escolhas quando ninguém está aplaudindo. Sobre quem você é quando o poder está em suas mãos e ninguém está olhando. Os cartões de crédito revelaram algo que dinheiro nenhum compra: caráter. E caráter, uma vez reconhecido, muda tudo ao redor. O tempo passou de um jeito diferente depois disso. Não mais marcado por agendas lotadas ou compromissos vazios, mas por pequenos acontecimentos que antes passariam despercebidos. Rachel começou a perceber detalhes que nunca havia notado: o jeito como Noah se acalmava quando Sarah lia para ele, a paciência com que ela explicava algo pela terceira vez, sem perder o tom, a forma como tratava cada pessoa da casa com o mesmo respeito, independentemente da função. Aquilo começou a gerar um contraste impossível de ignorar. Rachel lembrava de reuniões onde pessoas altamente qualificadas disputavam poder com argumentos vazios, enquanto ali, naquela cozinha simples, alguém exercia uma liderança silenciosa, sem sequer tentar. Ele começou a entender que a autoridade real não vem da posição, mas da coerência entre discurso e atitude. Certa manhã, um problema grave estourou em uma das empresas do grupo. Um erro jurídico ameaçava causar prejuízos milionários. Os executivos entraram em pânico, propondo soluções rápidas, porém moralmente duvidosas. Rachel ouviu tudo com atenção, mas algo dentro dele havia mudado. Ele não queria mais vencer a qualquer custo. Queria dormir em paz. Ao encerrar a reunião, tomou uma decisão que surpreendeu a todos: assumir o erro publicamente, corrigir o problema, proteger os funcionários mais vulneráveis e arcar com as consequências financeiras. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alguém perguntou se ele tinha certeza. Rachel respondeu com calma que, pela primeira vez, tinha. Quando voltou para casa naquele dia, encontrou Sarah ajudando Noah a montar um quebra-cabeça difícil. O menino errava, se frustrava, respirava fundo e tentava de novo. Sarah não interferia, apenas incentivava. Rachel observou em silêncio, e entendeu que aquela cena simples refletia exatamente o que ele havia feito naquele dia: aceitar o processo, aprender com o erro, seguir com integridade. Nada daquilo era coincidência. A mudança de postura de Rachel começou a repercutir fora dos muros da mansão. Antigos parceiros se afastaram. Outros, curiosamente, se aproximaram. Pessoas que admiravam sua coragem silenciosa passaram a procurá-lo não pelo dinheiro, mas pela visão. Ele começou a receber mensagens de funcionários, agradecendo por decisões passadas, decisões que ele nem lembrava, mas que haviam feito diferença real na vida de alguém. Isso o abalou profundamente. Percebeu que, durante anos, havia subestimado o impacto de pequenas escolhas.
que ser bilionário não o tornava automaticamente importante, mas que suas decisões podiam ser. Sarah, por sua vez, começou a planejar seu futuro. Não pretendia ficar ali para sempre. Sonhava em estudar pedagogia, abrir um pequeno centro educativo, ajudar crianças que, como ela um dia, cresceram sem estrutura. Rachel ouviu esses planos por acaso, numa conversa casual, e sentiu um orgulho estranho, quase paternal, mas sem posse, apenas respeito. Ele ofereceu ajuda, não como favor, mas como investimento no que acreditava. Sarah aceitou, impondo condições claras, transparência, autonomia, propósito. Rachel concordou sem hesitar. Naquele momento, ele entendeu que confiança verdadeira não se compra com cheques, mas se constrói com limites respeitados. Vanessa reapareceu uma última vez, não para pedir reconciliação, mas para confrontar. Disse que Rachel estava desperdiçando tudo, que estava sendo manipulado por gente simples, que estava jogando fora uma vida de privilégios. Ele ouviu com atenção, sem raiva. Quando ela terminou, Rachel respondeu com serenidade que não estava perdendo nada. Estava devolvendo o que nunca lhe pertenceu, uma versão falsa de si mesmo. Vanessa foi embora sem olhar para trás. Rachel sentiu tristeza, mas não arrependimento. Naquela noite, ele caminhou pela casa vazia, agora silenciosa de um jeito diferente. Um silêncio leve, não mais opressor. Sentou-se no quarto de Noah, enquanto o menino dormia e percebeu que havia feito algo raro. Escolher o certo quando ninguém garantia recompensa. Sarah, ao passar pelo corredor, viu a porta aberta e respeitou o momento. Ela sabia que algumas transformações precisam de silêncio para se consolidar. O ponto de virada final veio em um evento simples, uma apresentação escolar de Noah. Nada glamouroso, cadeiras desconfortáveis, luz ruim, pais distraídos. Rachel sentou-se na última fileira, sem anunciar quem era. Sarah estava na plateia também, aplaudindo como se fosse a coisa mais importante do mundo. Quando Noah entrou no palco, procurou o pai com os olhos. Encontrou. Sorriu. Depois procurou Sarah. Sorriu ainda mais. Naquele instante, Rachel entendeu o verdadeiro significado de influência. Não era ser visto por todos, mas ser reconhecido por quem importa. Ele aplaudiu com força, sem vergonha das lágrimas. Ao voltar para casa naquela noite, Rachel revisitou mentalmente tudo o que havia acontecido desde o dia dos cartões. O teste que imaginou ser sobre os outros havia sido, na verdade, sobre ele. Cada escolha de Sarah havia desnudado uma carência sua. Cada gesto simples havia exposto o quanto ele se afastara do essencial. Ele percebeu que cancelar o casamento não foi o fim de algo, mas o início de uma vida mais honesta. Que riqueza sem propósito é apenas peso, e que caráter, quando colocado à prova, revela destinos. Sarah nunca soube exatamente o impacto daquele teste, e talvez nunca precise saber. Pessoas assim não agem esperando reconhecimento, elas simplesmente fazem o que é certo. E é isso que muda o mundo, uma escolha de cada vez. Com o passar dos meses, a vida de Rachel entrou em um ritmo que ele jamais teria imaginado aceitar. Não havia mais a urgência constante de provar algo ao mundo. Pela primeira vez, ele não precisava sustentar uma imagem. E isso o libertou de um cansaço que ele nem sabia nomear. A empresa passou por mudanças profundas, não apenas estruturais, mas culturais. Rachel começou a aparecer sem aviso em setores que nunca visitara antes. Sentava, perguntava, escutava. Descobriu talentos ocultos, histórias silenciadas, medos antigos. Pessoas que haviam aprendido a sobreviver sem serem vistas. Ele passou a valorizar não apenas resultados, mas processos. Não apenas metas, mas pessoas. E curiosamente, os resultados melhoraram. Sarah acompanhava tudo à distância. Não comentava, não interferia. Seu mundo era outro. O mundo do cotidiano, do cuidado, do detalhe. Mas Rachel sabia que aquela transformação tinha começado ali, naquele espaço pequeno e invisível, onde decisões simples moldam destinos. Ela começou a frequentar aulas à noite. Pedagogia. Chegava cansada, mas com um brilho diferente no olhar. Noah perguntava sobre as lições, curioso. Sarah explicava com paciência. Rachel observava aquela cena repetidas vezes, e entendia que educação não é apenas conteúdo, é exemplo vivo. Certa noite, enquanto organizavam a cozinha depois do jantar, Rachel perguntou a Sarah
se ela sabia por que ele havia entregado aqueles cartões. Ela pensou por alguns segundos antes de responder. Disse que imaginava que ele quisesse testar limites, mas completou algo inesperado. Disse que achava que, no fundo, ele queria ter esperança. Aquela frase o atingiu como poucas coisas haviam atingido em anos. Esperança. Ele percebeu que havia passado a vida inteira tentando se proteger da decepção, quando tudo o que precisava era reaprender a confiar, não cegamente, mas com discernimento. O projeto educacional de Sarah começou pequeno, um espaço simples, algumas crianças, poucos recursos. Mas havia algo ali que dinheiro nenhum compra, intenção clara. Rachel ajudou sem se expor. Não colocou seu nome, não fez publicidade, apenas apoiou, e aquilo o fez sentir uma satisfação diferente de qualquer conquista anterior. Vanessa, por sua vez, seguiu outro caminho. Casou-se meses depois. Em fotos, parecia feliz. Rachel viu uma dessas imagens por acaso e percebeu algo curioso. Não sentiu inveja, nem arrependimento, apenas aceitação. Cada um escolhe o que consegue sustentar. Ele escolheu coerência. Noah crescia observando tudo. Aprendeu cedo que respeito não depende de posição, que gentileza não diminui ninguém, que dinheiro é ferramenta, não identidade. Rachel sabia que, independentemente do futuro, seu filho carregaria algo que ele próprio só aprendera tarde demais. E isso já fazia tudo valer a pena. O encerramento simbólico daquele ciclo veio de forma quase poética. Rachel encontrou, no fundo de uma gaveta, os 3 cartões de crédito, cancelados, inativos, objetos comuns, sem poder algum. Ele os segurou por alguns segundos e sorriu. Percebeu que o verdadeiro teste nunca esteve nos cartões, mas na liberdade que eles representavam. A liberdade de escolher quem você é quando pode ser qualquer coisa. Ele os guardou novamente, não como lembrança de riqueza, mas como marco de mudança. Naquela noite, escreveu uma carta para si mesmo, não para o passado, nem para o futuro, para o presente. Prometeu nunca mais usar o poder para testar pessoas, mas para protegê-las. Nunca mais confundir valor com preço. Nunca mais ignorar a força silenciosa de quem faz o certo sem plateia. Sarah, em uma conversa simples, contou a Rachel que em breve seguiria seu caminho. O projeto crescia, exigia dedicação integral. Noah ficou triste. Rachel também, mas nenhum dos dois tentou impedir. Amar também é permitir partir. Eles se despediram sem drama, sem promessas exageradas, apenas com gratidão. Quando Sarah saiu pela última vez daquela casa, não levou riquezas, nem presentes caros. Levou algo muito maior, a certeza de que permanecer fiel a si mesma havia transformado uma vida além da sua. Rachel ficou parado na porta por alguns minutos. Depois entrou, fechou com calma e seguiu em frente. Essa história não é sobre um bilionário que perdeu um casamento. É sobre um homem que se encontrou. Não é sobre uma babá exemplar. É sobre alguém que nunca deixou de ser íntegra, mesmo quando ninguém estava olhando. É sobre entender que dinheiro revela quem somos, mas caráter define quem nos tornamos. Quando você tiver poder, observe o que escolhe fazer com ele. Quando tiver escolha, observe quem você se torna ao escolher. Porque, no fim, não são os cartões que testam as pessoas. São as oportunidades. E é nelas que a verdadeira riqueza se revela.